Quando a gente procura na internet o que é gestão estratégica, o conceito que aparece para a gente que é um processo contínuo de busca pela eficiência do uso de recursos para alcançar os objetivos de longo prazo, adaptando-se às mudanças do ambiente interno ou externo de uma empresa. Eu acho que o legal desse conceito é que a gente consegue dividir ele em duas partes, assim como o termo são duas palavras. Quando a gente olha para a parte inicial do texto, que é um processo contínuo de busca de busca eficiente do uso dos recursos, a gente começa a olhar para a gestão. Quando a gente olha para o outro lado da frase, né, para alcançar os objetivos de longo prazo, adaptando-se às mudanças do ambiente interno e externo, é aqui que a gente está começando a falar sobre a parte estratégica da gestão. Então, trazendo na prática, quando a gente olha para um gestor que te dá um computador, que te dá um tempo de trabalho, ele está sendo um gestor. Mas o gestor estratégico pensa em onde você vai alocar esse trabalho, ou pelo menos onde que esse trabalho tem mais valor de ser alocado. E aí eu não sei vocês, mas um conceito muito próximo a estratégico quando eu começo a pensar, e para mim é quase um sinônimo, é quando a gente olha para a necessidade de escolha e priorização. E aí é aqui que a maioria das pessoas param na gestão e deixam a estratégia ali um pouco na gaveta, né? Porque para muitas pessoas, quando a gente está falando sobre a necessidade de priorizar, o que é escutado é a necessidade de cortar recursos. É aquela questão de perder o foco, perder a atenção a algo, ou por fim até um olhar de recuo. Então estávamos fazendo frente àquelas iniciativas, estávamos olhando para aquelas necessidades, então vou parar de fazer aquela necessidade ou aquela demanda e vou recuar. Só que eu acho que é muito importante a gente ter uma percepção de que quando a gente fala sobre priorização, principalmente no âmbito de gestão estratégica, de planejamento estratégico, a gente está falando muito mais sobre onde a gente quer focar, para onde a gente quer investir a energia de forma interessante e muito mais onde a gente quer evoluir colocando essa energia. Então, eu acho que um ponto que é importante antes de qualquer questão da gestão estratégica é o entendimento que priorização é positivo e não negativo. Até porque quando a gente olha a nossa energia, e aí estou falando energia aqui laboral, né, a capacidade de trabalho que a gente tem, ela é finita. Contudo, as demandas que vêm de vários lados ali, elas são infinitas. Então, onde a gente vai colocar essa finidade de energia que a gente tem para ter cada vez mais resultados? Eu tinha muita dificuldade de entender o que era priorizar, o que era investir, evoluir a partir do que a gente está falando aqui de priorização. E foi aí que apareceu na minha vida esse livrinho aqui, ó, Essencialismo. Conversando um pouco com minha psicóloga, ela indicou esse ponto muito porque eu já tenho bastante do discurso do que é ser essencialista. Muito mais voltado para o que você pode ou deve negar para algumas coisas, e eu endereço bastante essa minha percepção a uma época onde eu fui por um tempo atleta amador. Eu precisava fazer algumas concessões e focar no que era importante. Eu precisava focar no treino muito mais do que ir para uma festa com os amigos. Então, esse pensamento vem muito do esporte e eu acho que é importante trazer. E nesse livro, Essencialismo, do Greg McCall, ele traz alguns âmbitos que são bem interessantes. Eles chamam de 4 partes, né? Ou quatro partes que ele divide em essência, exploração, eliminação e execução. E aí é legal olhar para essas quatro partes do essencialismo, porque a primeira que está chamando de essência aqui é o entendimento do que é importante. Então, quem está me acompanhando aqui, vendo os vídeos que eu estou trazendo, já é um primeiro ponto a entender de onde é que eu tiro essa ideia. É importante as pessoas saberem o que é importante, para que dessa forma a gente entenda o básico que precisa ser perseguido, né? Então é por isso que no livro Essencialismo, o que é tratado nessa primeira parte é chamado de essência. Então o que é a essência
da estrutura que a gente precisa ter. É a partir daqui que a gente vai entender quais são os mínimos necessários para que aquilo ali aconteça. Então, também a gente já consegue ver a partir desse conceito alguns conceitos vindos do Lean, por exemplo, quando a gente começa a olhar para um afunilamento de prioridade, né? Essas prioridades aí bem focadas no que gera mais valor. A segunda parte que ele traz é exploração. Então, muito mais a exploração de discovery que a gente está mais acostumado nos negócios, a exploração aqui para o essencialismo é explorar o que tem me tirado do foco. Então, se na primeira parte você consegue entender o que é importante, né? Qual que é aquela estrutura core, quais são as necessidades, demandas core que existem naquele âmbito, na segunda parte a gente olha para o que é que eu estou fazendo, mas que eu não deveria fazer. Então, a exploração de como fazer, do que fazer, e isso tudo aqui olhando da melhor forma como vai fazer, quais são as melhores formas de escolher o que eu vou fazer, é nesse momento que a gente começa a entender o que não fazer. Enquanto na essência, a primeira parte a gente define o que é que precisa fazer inegociavelmente, aqui a gente vai olhar para o que não fazer inegociavelmente. Então, aqui a gente começa a trazer critérios para escolha, para a gente chegar na terceira parte. A terceira parte, ela fala sobre eliminação. Então, já foi mapeado o que é importante lá na essência, na primeira parte. Na segunda parte, a gente já explorou o que tem tirado do foco. Na terceira, a gente vai falar sobre como eliminar essas trivialidades. Então, aqui depende muito também do contexto onde a gente está, mas a eliminação aqui vem sobre a priorização. Se a gente fosse olhar no nosso âmbito de gestão estratégica, de gestão por resultado, a gente estaria olhando aqui para um momento onde a gente define o que é que a gente vai fazer naquele determinado período, né? Seja pelas PIs Plan, seja uma definição de planejamento estratégico com OKR, BSC, enfim, o grande ponto aqui é, quando a gente sabe o que a gente quer, nesse caso aqui falando sobre a essência, quando a gente sabe o que não precisa fazer, o que não pode fazer, o que não traz valor na exploração, é nesse momento aqui na eliminação que a gente vai operacionalizar essa exclusão. Então é importante nesse momento, e aqui se a gente fosse pensar em todo o método aqui apresentado no livro Essencialismo como input e output, aqui seria um momento que a gente usaria o filtro do output. Porque o output no final, pessoal, é quando a gente fala sobre a execução. Então, olhando para a essência, nós entendemos quais que são os pontos que a gente precisa ter, que são inegociáveis, mas para olhar para a exploração, exploramos quais são os pontos que estão nos impedindo de chegar naqueles objetivos ou que estão fazendo a gente gastar mais energia do que gerar valor. No terceiro ponto ali, quase ao final, a gente fala sobre como excluir essas atividades ou essas trivialidades do nosso caminho. E por fim a gente chega no momento de execução. Esse tema de execução aqui requer uma profundidade maior, que vamos falar também sobre uma abordagem com outro livro mais à frente. Mas queria ouvir de você, fez sentido o que a gente conversou? Essa abordagem de execução aqui te deixou curioso? Se inscreve, curte no canal e a gente pode conversar mais na frente. Grande abraço!